Vamos começar, tá? Então, a aula, gente, está sendo gravada desse livro, tá? Estão vendo o livro? Sim. Sim, então é um resumo desse livro aqui, tá? Então, aqui, esse livro que fala de todos os testes, quase todos os testes que eu estou usando lá na clínica. Qual o nome do livro, Rose? É da WK Editora, Relatório de Avaliação Neuropsicopedagógica, RAM, da Anamnésia Devolutiva. O livro é muito bom. Que legal, hein? Comprar, tá? E aí eu estou fazendo um resuminho dele. Ótimo. Aí tá desde o comecinho do livro. Só assim, a parte da anamnese, eu acabei não colocando porque eu já tinha falado com a Deusa já, né? Porque ela está fazendo um curso comigo, entendeu? E aí eu já tinha passado para você, né, Deus? Então, antes de entrar nos testes, a gente tem que entender um pouco dessa parte cerebral, do cérebro, tá? Uhum. Por quê? Quando a gente vai avaliar uma criança que tem algum problema nas funções executivas, tá? No controle inibitório, é o processo cerebral que vai indicar. São as funções dos lóbulos cerebrais, tá? Que eu vou estar falando aqui. Então, o nosso cérebro é composto por um vasto conjunto de partes, onde cada uma delas tem a função e interligação com as demais. Então, nosso cérebro tem vários lóbulos, né? Tem o lobo occipital, o lobo frontal, né? Tem o parietal. Então, cada lóbulo tem a sua função, tá? E o nosso cérebro como que se processa a aprendizagem, né? A aprendizagem ela vai se processar no sistema nervoso central. Então, tudo que acontece no nosso cérebro tem um sistema nervoso central. Tem aqui a foto, a imagem aqui, tá vendo? Tem a foto aqui, como que é formado esse sistema nervoso central, que vai desde o cérebro e essas interligações vão ramificar para todos os nossos órgãos, tá? Coração, o pulmão, para a bexiga, sabe? Para todos os nossos, para as mãos, para a área, tem a área psicomotora, para a gente falar, para a gente andar. Então, toda essa parte do sistema nervoso central que vai mandar os comandos para o restante do corpo, né? Não está dando para ver, não tá dando a imagem, não, Rose. Não está passando? Mas peraí. Está passando agora? Agora tá. Então, desculpa. Agora sim. Eu não vi. Não, tá? agora tá ótimo. Nossa, tá. Então, assim, então nós, psicopedagogos e principalmente neuropsicopedagogo, tá? Tem que estar sabendo bastante sobre a parte cerebral, tem que estar sabendo como funciona cada parte do cérebro, o que cada parte do cérebro faz, tá? Em relação à aprendizagem. Por quê? Porque o neuropsicopedagogo, a função do neuropsicopedagogo é essa parte de estudar o sistema cerebral, tá? Sistema límbico. E o psicopedagogo, a diferença do psicopedagogo, que ele já vai mais para a parte das emoções, da afetividade, né, da parte social, tá? É um pouco diferente. Só que o psicopedagogo hoje também está buscando estudar um pouco sobre a neurociência, tá? Porque para a gente não, que é psico, para a gente não ficar para trás, a gente tem também estudar toda essa parte do sistema cerebral, tá? Então, é o nosso cérebro que nos dá a resposta de como a criança aprende. E isso aí acontece desde onde, vocês sabem? Desde lá da gestação. Desde quando a criança é concebida, o cérebro do bebê vai se formando os neurônios, as sinapses, ali dentro já, tá? Que quando a criança nasce, ela já nasce com um boom de sinapses e neurônios. Aí esses neurônios, eles vão o quê? Eles precisam ser o quê? Estimulados. Se os nossos neurônios, gente, eles precisam de estímulos para a aprendizagem. Os neurônios que não são estimulados, eles morrem, tá? E depois, com o tempo, vão nascendo outros neurônios que também vão precisar de estimulação. E se esses neurônios não forem estimulados, eles vão morrendo e a criança vai ficando em defasagem na área da aprendizagem dela. Isso já é comprovado, tá? Então,
O cérebro que controla todas as funções vitais do ser humano. Se o cérebro morrer, gente, o que acontece? Quando a pessoa sofre um acidente, uma criança, né? Ela fica lá no hospital, se bate a cabeça e acontece alguma coisa muito forte no cérebro, ela fica vegetando ali na cama. Por quê? Porque é o cérebro que controla todas as funções do nosso corpo, tá? Se qualquer coisa acontecer com a parte cerebral, o resto do corpo vai funcionar, só que não com controle, tá? Já viu casos de pessoas que ficam em coma, tá? Por quê? Porque o cérebro dela não está funcionando mais. Ela está em coma, fica ali 4, 5 anos. A irmã da minha amiga ficou 4 anos em coma, tá? E o cérebro ali também parou, não mandava mais as informações para o restante do corpo, tá? Então, qualquer coisa que acontecer, tá? Então, é o nosso cérebro que estabelece a conexão entre os órgãos, os pensamentos, as sensações e os movimentos. Tudo faz parte do controle cerebral. Olha que linda essa imagem, gente. Esse GIF, né? Se vocês quiserem aprender como que a gente põe GIF no PowerPoint, eu ensino vocês, tá? Então, então o nosso cérebro está igual esse GIF aqui, entendeu? O tempo todo trabalhando. O nosso cérebro, ele não para de trabalhar nem no momento que nós dormimos. É nesse momento que a gente dorme, tá? Que o cérebro faz uma reciclagem do que é essencial do que não é, tá? Durante o sono, ele é tudo tão formidável, né? Que no horário que a gente dorme é o horário que o cérebro está fazendo uma reciclagem do que foi que foi importante, que não foi, sabe? E porque é como se a gente fosse um HD de computador e aquele HD fosse enchendo, 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 e tem uma hora que precisa ser limpo, né? Se não for limpo, vai dar pane, vai dar circuito no seu computador. Então, é a mesma coisa dessa função do cérebro, tá? E o nosso cérebro é dividido em mais de 40 áreas e controla todas as nossas emoções, assim como recebe, interpreta sinais enviados pelo organismo e pelo mundo exterior, tá? Então, por exemplo, a parte do lobo occipital, gente, o lobo occipital, para mim, é um dos mais importantes, sabe, do cérebro. Por quê? Porque é onde a gente vê tudo, vê as imagens. Uma criança que é cega, ela vai procurar outros recursos pelo tato, pelo cheiro, pelo olfato, né? Outras maneiras de aprender, tá? Mas nós que somos típicos, a nossa aprendizagem ela acontece muito pelo lobo occipital, que é o visual das coisas, né? Então, o cérebro, olha só que legal isso aqui, né? Nosso cérebro gasta 30% de energia que o nosso corpo produz. Olha para você ver, gente, é muita porcentagem, se você for olhar, tá? Então, 30% da nossa energia é gasto pelo cérebro. Não dá para perceber, né? Porque a gente está o tempo todo ativo. É o mesmo, o tempo todo eu estou ativa, estou fazendo alguma coisa, estou lendo, né? Quando eu estou assistindo um filme, eu não consigo parar, gente. Eu só paro na hora de dormir, sabe? Então, o nosso cérebro humano é visório motor, tá? Então, tanto a parte do lobo occipital como a parte do motora. 2/3 dele aprendemos com a visão e o movimento, tá? Então, somos sensórios motores, tá? Então, nós vamos aprender através dos 5 sentidos, tá? Então, é os 5 sentidos que vão fazer com que o bebezinho... Por isso que quando a criança nasce, quando começa a andar, né? Ó, quando nasce, é muito importante no berço do bebê colocar brinquedinhos, colocar aquele mobile. O mobile não foi inventado à toa, sabe? É para a criança já ficar ali tentando mexer nos bichinhos, ou musiquinha, já está estimulando. Quando dá um mordedor para a criança, qualquer brinquedo que faz barulhinho, canta musiquinha, isso aí está estimulando já os órgãos do sentido dessa criança, tá? Então, todas as emoções vêm da onde? Dos órgãos dos sentidos. Se você está com raiva de alguma coisa, é os seus órgãos do sentido que vai demonstrar através das suas emoções que você está sentindo raiva, ou se você está feliz, ou se você está triste, tá? Ou se você não está conseguindo ouvir direito alguma coisa, né? Então, ou se você está sentindo um cheiro horrível ou um cheiro gostoso,
Então, são os órgãos do sentido que vão levar lá para o sistema límbico, tá? Todas as suas emoções, todos os seus sentimentos, todas as suas percepções em relação ao mundo. Quando o bebê começa a engatinhar, por exemplo, gente, esse engatinhar que vai fazer com que esse bebê ele consiga perceber, tá? Esse mundo externo, né? Então, é o momento que o bebê senta, ele engatinha, ele põe a mão na boca, ele tenta tudo que ele vê, ele quer colocar a mãozinha. Lógico que a gente tem que olhar, a gente tem que cuidar do bebê, mas isso é importante nessa fase. É a fase que o bebê está buscando nos seus órgãos sensoriais a aprendizagem. Tá? Aí, nosso cérebro, tá? Temos ali os lóbulos. Tá? Cada lobo cerebral tem a sua função específica, tá? Em todo o corpo. Os lobos cerebrais são ativados por nossos sentidos. Então, nós temos aqui, ó, na parte da frente do cérebro, aqui, onde acontecem as funções executivas. Então, tem testes que a gente vai ver, tá? Durante aqui as aulas, tem alguns testes que nós vamos ver quais testes que vão dar resposta para mim, dar resposta para você, que a criança tem algum déficit nas funções executivas. Por exemplo, Torre de Londres, Torre de Hanoi, o teste TAC, teste Trilhas, são testes importantíssimos da gente estar usando na psicopedagogia ou na neuropsicopedagogia, para a gente conseguir descobrir se a criança tem algum problema, algum déficit no lobo frontal, tá? Que é onde acontece o planejamento. Tá? Nosso planejamento está tudo relacionado com o lobo frontal. Desde você amarrar um cardaço, desde você tentar escolher a roupa que você vai vestir para ir trabalhar, desde o momento que você vai ligar a partida no seu carro, aí você tem que abrir o portão, né? Então, você amassa o portão da sua casa, amassa o carro. Então, assim, é esse lobo frontal, tá? Que vai fazer com que a gente tenha todo esse planejamento. E muitas crianças com déficit de atenção, tá? Ele tem algum problema no lobo frontal. Aí nós temos o lobo parietal, que fica aqui no meio, azulzinho, né? Quando fala temporal, é o que fica, ele pega os dois lados do nosso ouvido, onde tem a audição, tá? Todos os lóbulos, ele vai pegar os dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Lobo frontal, vai ter o lado direito e o lado esquerdo do lobo frontal. O temporal vai ter o lado direito e o lado esquerdo, o occipital também. Tanto que a gente tem 2 ouvidos, 2 olhos, tá? Então, aí por quê? Porque tá pegando os 2 lados do cérebro, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Aí eu tenho, né? Aí, resumidamente, tá, gente? Bem resumido, um pouquinho falando de cada lobo, tá? Então, o lobo frontal é responsável pelo planejamento e controle das nossas ações e também dos nossos pensamentos abstratos, tá? Quando a gente, por exemplo, alegria, tristeza, né? São o quê? São pensamentos abstratos. Então é o lobo frontal que vai fazer a gente ter todo esse comando aí das nossas ações e pensamentos, tá? Qualquer déficit no lobo frontal, a pessoa não vai conseguir ter os pensamentos organizados, ações organizadas, etc. O lobo occipital, que fica aqui atrás, ó, tá? Está localizado na parte inferior do cérebro, processa estímulos visuais que decodificam e classificam os tamanhos, formas, etc. Tá? É um resumo do que nosso lobo occipital faz. Tá? Mas depois vai ter um pouquinho mais de detalhe para vocês. E o lobo temporal, tá? Se localiza próximo às orelhas e é responsável por processar estímulos auditivos que permitem, tá, reconhecer diferentes sons e suas origens. E o lobo parietal está na parte superior do cérebro, possibilita a percepção de sensação, como tato, dor, calor. Ele é responsável em receber estímulos obtidos com ambientes externos e representa todas as áreas do nosso corpo, tá? Aí, vamos falar um pouquinho agora, relacionado com o nosso cérebro, vamos falar um pouquinho dos neurônios. Eu já falei para vocês, né, que os neurônios são o quê? São células da nossa aprendizagem. Ora, isso
aí, já essa imagem aí, é uma imagem dos nossos neurônios reais mesmo, como eles são. É uma imagem ampliada milhões e milhões de vezes, entendeu? Tá? Então, aqui, ó, são os nossos neurônios, tá? Então, os neurônios são aqui, são células. E essas células, se não forem estimuladas, elas vão morrendo. E são as células da aprendizagem. Toda a nossa aprendizagem, ela acontece ali nos nossos neurônios, tá? E para acontecer a aprendizagem, um neurônio tem que se ligar a outro neurônio, aonde acontece as sinapses, tá? Então, é uma rede química. Onde tem as bolinhas aqui acesas aqui, ó, onde está acontecendo o quê? As sinapses, tá? Aqui, o cordãozinho é a baía de mielina, tá? Então, todos aqui, cada coisinha dessa tem um nome. Então, aonde está as luzinhas acesas, aonde está acontecendo a sinapse. Quanto mais sinapse a criança tiver, mais ela vai aprender. Quanto mais estímulo a criança tiver na infância dela, tá? Mais ela vai aprender. Então, as sinapses, por sua vez, são atividades, tá? Que permitem a transmissão de informação de uma célula para outra. Quais são as células? São os neurônios. Neurônios são células, tá? E para que haja aprendizagem, essa célula tem que estar interligada com uma outra célula. Nós temos os neurônios da leitura, por exemplo, no livro do DRM, livro Os Neurônios da Leitura, ele fala, tá? Que nós temos os neurônios específicos para leitura. Então, se esses neurônios não forem estimulados, a criança também não vai aprender a ler, certo? Então, gente, a aprendizagem da leitura e da escrita é uma coisa que é ensinada. A criança não nasce sabendo ler e escrever. Então, se a criança não é ensinada, ela vai ficar uma criança analfabeta, ela não vai aprender, tá? Então, o impulso nervoso em um neurônio normal, ele é de 400 quilômetros por hora. Já pensou, gente? Que rapidez que é a transmissão desse neurônio para o outro, dessa sinapse para outra, dessa transmissão neuronal? 400 quilômetros por hora, gente, é muito rápido, tá? Então, os neurônios são estruturas capazes de conduzir informações, de estabelecer sensações e percepções e sentimentos. Aqui eu coloquei uma foto para vocês de uma sinapse, ó. Tá vendo? Onde tem aqui, ó. Tá vendo? Ela não é juntinha. Ela é um pouquinho separada. E aí é onde acontece a transmissão química de uma sinapse para outra, mandando as informações para os neurônios, tá? Então, para Marta Helvas, a aprendizagem é uma modificação biológica na comunicação entre os neurônios, formando uma rede de interligações que pode ser evocada e retomada com relativa facilidade e rapidez. Então, gente, está vendo a importância dessa estimulação dos neurônios na infância? Se a criança, na infância dela, não foi estimulada adequadamente, ela vai ter muita dificuldade para aprender a ler, a escrever, tá? A falar, até principalmente a fala. Quando o bebezinho nasce, os pais já começam a conversar com esse bebê, para ele ir aprendendo já a falar corretamente. A fala tem que ser ensinada corretamente. Primeiro a criança fala, tá? Para ouvir o som da palavra, e depois, quando ela aprende o sistema fonético, primeiro vem o sistema fonético, ouvir a palavra, a entender, né, que o B não é B, tá? O B é P, tá? Sistema fonético é importantíssimo ensinar para a criança aprender a ler, para desenvolver essa parte dos fonemas, para depois ir para a parte escrita, para o grafema. Tá legal? Que a gente vai ver aqui mais para frente. Então, nos nossos neurônios também, no nosso cérebro, onde acontece a neuroplasticidade. Aqui também é um neurônio reproduzido, né, ampliado, onde tem as luzinhas azuis, onde acontece o quê? A sinapse. Tá? A neuroplasticidade pode ser definida como a capacidade do nosso sistema nervoso que tem de se moldar às adversidades do meio que se apresenta. Então, por exemplo, vou falar para vocês um pouquinho da criança especial, né, da criança do público do AE. Então, por exemplo, por experiência própria, né, eu posso falar que eu estou 3 anos no AE. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna, vou dar o exemplo de uma aluna, tenho outros também. Então, ela ainda não estava sabendo a ler, tá? Está no 5º ano, ainda não tinha aprendido a ler. A partir do momento que eu comecei a ensinar as vogais,
eu começo a assinar as vogais, ela já identificou as vogais, depois eu começo pelos encontros consonantais, que é aprender a juntar uma vogal com a outra e formar uma palavrinha, né? Eu uso o quê? Uso as palavras ai, ei, ia, oi, ui, au, eia, certo? Então, a partir dessas palavrinhas pequenininhas, eu já estou o quê? Estimulando, tá? Os neurônios dessa criança, a sinapse, aí ela vai aprendendo, ela já aprendeu a ler as palavrinhas pequenas, aí agora já acrescentei a letra B, já está lendo boa, bom, tá? Então, ela o que acontece? Então, ela conseguindo ler palavras pequenas, ela está fazendo o quê? Uma neuroplasticidade ali, tá? E aí, ela lendo essas palavrinhas, ela vai conseguir entender o processo da leitura. Aí, o que aconteceu? Ela começou a ler casa, sem eu ensinar, gente. A mãe ensinando em casa. Começou a ler já a palavra casa, pipoca, pai, mãe. Então, ela começou a entender o processo da leitura. Aí, essa neuroplasticidade que faz com que a criança aprenda a ler. A neuroplasticidade também, se a pessoa perde uma mão, um dedo, vamos supor, eu tenho o braço direito, eu perdi meu braço direito, certo? Então, aí eu vou ter que começar a escrever com o meu braço esquerdo, vou ter que fazer tudo com o meu braço esquerdo. É a neuroplasticidade que vai começar a mandar comandos, no começo, o cérebro vai começar a mandar tudo para o lado direito, mesmo você não tendo a mão direita, o comando do cérebro vai mandar para o lado direito. Com o tempo, quando você começar a fazer atividades, pegar copo com a mão esquerda, escrever com a mão esquerda, dirigir com a mão esquerda, né? Arrumar a casa com a mão esquerda, aí o cérebro, essa neuroplasticidade vai fazer com que o nosso cérebro comece a mandar os comandos para a mão esquerda. Aí vai começar a identificar que você não tem mais a mão direita. Então, essa neuroplasticidade. Tá? Quem lê para mim essa parte aqui? Ninguém? Ninguém quer dar uma lida para me ajudar um pouquinho? Então, é que eu fui cansada, gente, de ler. Então, a neuroplasticidade. Para tanto, promove alterações biológicas, bioquímicas, fisiológicas e morfológicas nas células nervosas, em especial os neurônios, com a finalidade de se adaptar aos estímulos. Pode apresentar-se de várias maneiras, regenerativa, no caso perder um membro, né? Tá? Axônica, sináptica, somática e dendrítica. Esse fenômeno ocorre em condições fisiológicas e patológicas, permitindo a formação de novas redes e circuitos neurais. E aí, para tanto, promove alterações biológicas, bioquímicas, fisiológicas, já li isso aqui, né, gente? Então, o slide. A neuroplasticidade é a capacidade de um neurônio que tem de formar novas conexões. Por exemplo, uma criança faz neuroplasticidade o tempo todo, por ações planejadas, executadas e analisadas pelo sistema nervoso, como brincar, cantar, pintar, correr. Então, vocês estão vendo a importância da educação infantil? Dessa educação infantil ser muito bem planejada. Eu fui professora de educação infantil 3 anos, tá? Aí, quando eu me formei no magistério, eu trabalhei 10 anos na educação infantil, depois fui para a EJA, tá? Depois eu voltei para a educação infantil, agora estou no AE. Então, gente, a educação infantil, o professor tem que preparar muito bem as atividades, tá? Não é deixar a criança brincar pelo brincar. Aquela brincadeira precisa ter um objetivo. Por exemplo, essa brincadeira aqui que eles estão subindo numa corda, né? Qual o objetivo dessa brincadeira? Né? Fortalecer os músculos, tá? Então, tem que ter objetivo nessas brincadeiras. Tá? A partir do momento que a criança vai brincar de Lego, aquele Lego também tem um objetivo. Por que que existe o Lego? Para que serve o Lego? Não é dar o Lego por dar, tá? Tem uma finalidade para tudo. Então, quando a criança brinca no parquinho, quando a criança brinca na areia, quando ela mexe com a areia, para tudo tem uma finalidade e um objetivo, tá? Falando um pouquinho aqui do nosso cérebro, voltando aqui para vocês entenderem bastante. Eu falei para vocês, né? Temos o lobo frontal, onde tem os pensamentos, as emoções, tá? Aí nós temos o lobo
parietal, onde acontece a ação motora, o tato e outras áreas sensoriais. A área aí, que é o lobo da visão, o lobo temporal, que é o da audição. Aí, coisa, né? E o cerebelo é para manter o equilíbrio do corpo, tá? Aí tem uma coisa que eu vou falar para vocês, que dentro do nosso cérebro nós temos o quê? A área de Broca, tá? O que é a área de Broca? É a área da parte motora da fala. E a área de Wernicke, tá? Que é a área da interpretação do que nós lemos, do que nós falamos, tá? Então, se essa área de Broca tiver qualquer problema, essa criança vai deixar de aprender. Ou se a área de Wernicke tiver qualquer probleminha no cérebro, por exemplo, a dislexia. A dislexia é quando a criança tem alguma alteração na área de Broca ou na área de Wernicke, tá? Que aí a gente vai estar vendo mais para frente. Aí aqui de novo, vocês não esquecerem, tá bom? Então, eu tenho lá o lobo frontal, tá? Então, eu tenho que, aqui no caso, se qualquer pessoa tiver qualquer problema, qualquer coisa que acontecer no seu cérebro, tá? Então, aqui é um cérebro que pode ter o quê? Né? Por exemplo, no lobo hospital, tá? Perda da capacidade de reconhecer os objetos visualmente. Qualquer problema que eu tiver no meu lobo hospital, eu vou perder a capacidade de reconhecer os objetos. Entendeu? Então, eu tenho lá a imagem de casa. Eu não vou saber que aquilo lá é casa, porque eu não estou mais reconhecendo aquele objeto. Tá? E aí, o lobo parietal. Tá? Aí, pode acontecer da pessoa ter uma negligência dos cuidados pessoais e dificuldade de organizar o espaço. E eu tenho a paralisia do braço do lado oposto, se caso acontecer qualquer coisa no lobo frontal. Aonde acontece também a incontinência urinária. A paralisia facial do lado oposto, se caso acontecer qualquer coisa, né? Tem aqui o lugar do cérebro ali que faz com que aconteça isso. A alteração no comportamento, como, por exemplo, apatia e desatenção. A afasia de Broca. O que é a afasia de Broca? É a dificuldade para pronunciar as palavras. Nós chamamos de afasia. Então, quando a criança, né, chega uma criança na clínica ali, tem muita dificuldade de pronunciar as palavras, ela precisa de uma fono. Por quê? Porque essa área tem que ser estimulada, certo? E a área de Wernicke é onde tem a dificuldade para compreender a linguagem. Qualquer alteração, ela não vai ter compreensão na parte da linguagem, tá? E depois tem ali o lobo temporal, perda da capacidade de interpretar os sons. Então, assim, acho que vocês não vão esquecer, né, que está repetindo muito, tá? Aí nós temos, de novo, nosso lobo, o frontal, que coordena atividades motoras, pensamento, escrita, fala, linguagem, tudo. Parietal, coordena as sensações da pele, coordena e sintetiza de forma ordenada. O temporal, onde tem a memória, a audição, sons, onde a gente entende a linguagem, onde acontece a vigília, tá? E o lobo occipital, onde acontece a visão e o processamento e percepção visual. Para vocês não esquecerem, tá? Aí, falando um pouquinho assim, como que surgiu a neuropsicopedagogia, né? Falando um pouquinho, porque esse livro é mais baseado na neuro. A neuropsicopedagogia, ela surgiu da neurociência, da psicologia e da pedagogia, bem diferente da psicopedagogia, né, gente? Tá? Que na psicopedagogia já tem a parte da psicanálise, de Freud, tá? Então, tem a parte lá do Pichon-Rivière, né? Do Piaget, tá? Então, é bem diferente da psicopedagogia. Tá? Então, a neuropsicopedagogia, ela reúne o desenvolvimento das estruturas, das funções e das disfunções do cérebro e estuda o processo psicocognitivo responsável pelo ensino. Tá? Bom, disponibilizar os slides. Então, aí quais são os protocolos de uma avaliação, certo? Tanto na psico
quanto na neuropsico. O problema é que o psicopedagogo que estuda um pouco mais, ele acaba usando também os testes que o neuropsicopedagogo usa. Por quê? Porque é livre. Só que para eu, como psicopedagogo, usar um teste aqui, eu vou trabalhar essa parte, né? Vou observar essa parte das funções executivas, né? Como o cérebro, alterações cerebrais dessa criança, eu preciso estudar e saber como aplicar cada teste e saber como corrigir cada teste. Porque geralmente os testes da neuropsicopedagogia, eles são testes com score, tá? Na psicopedagogia, a gente acaba usando os testes mais quantitativos, tá? E na neuropsicopedagogia, a gente acaba usando os testes mais qualitativos, certo? Quem são os testes qualitativos? São os testes que tem um score, tem uma tabela, tem que ir lá na idade, e tem a idade, tá? Você vai aplicar o teste de acordo com a idade ali. Se o teste é de 6 a 15 anos, você não pode aplicar. Se você não é que você não pode, vamos supor, na tabela do score, vai estar lá de 6 a 15 anos. A 15 anos. Agora, se você aplicar, aí vamos supor, a torre de Londres, por exemplo, tem a idade lá. O TAC parece que é até 15 anos, se eu não me engano, não lembro agora. Então, o que acontece? Aí, se você passar da idade, aí você tem que fazer uma observação qualitativa e não quantitativa. Por quê? Porque não vai ter a tabela de score para essa pessoa, tá? Então, espera só um pouquinho, gente. Então, os protocolos utilizados na clínica deverá conter testes que serão aplicados ao paciente. As 5 áreas da avaliação são. Quais são essas áreas da avaliação, né? Primeiramente, sessão lúdica de aprendizagem. Então, na neuropsicopedagogia já não usa tanto muita EOCA. A neuropsicopedagogia ela já vai mais para a sessão lúdica de aprendizagem. O psicopedagogo acaba usando a sessão lúdica, né? A caixa lúdica e a EOCA. Agora, o neuropsicopedagogo, ele é opcional, se ele vai querer usar a EOCA, tá? Então, ele já faz tudo assim, tudo já na caixa lúdica mesmo. Então, a gente tem, primeiramente, tentar pegar um vínculo com essa criança. Por isso que você começa com a sessão lúdica, tá? Depois da sessão lúdica, nessa sessão lúdica, gente, você pode pedir para a criança fazer um desenho livre, já observar o desenho dela, porque na neuropsicopedagogia não pode usar os desenhos projetivos de Jorge Bisca, que ele é psicanalítico, tá? Agora, na neuro, você pode pedir para a criança fazer um desenho livre, colorido, tá? Deixar usar os lápis de cor. Aí é legal você estudar um pouco sobre os desenhos, tá? Sobre as cores, tá? Para você tentar ver sobre, por exemplo, se a criança deixou de fazer um olho, uma boca, qualquer coisa assim, é legal estar estudando um pouco sobre os desenhos, por quê? Para você entender mais o desenho dessa criança ali da ioca já mesmo, tá? E aí você vai ver como ela pega no lápis dessa criança, se ela lê, se ela não lê, tudo através dessa sessão lúdica ioca, a gente consegue descobrir tanta coisa da criança, gente, se você ficar bem atento, tá? Tem aquele protocolo, tem um protocolo que eu fiz, que eu vou ver se eu ponho lá na minha lojinha virtual também, que é a minha EOCA que eu fiz, sabe? Então, geralmente, uma avaliação de EOCA dá umas 10 páginas. Eu consegui deixar para 3 páginas, que eu consegui colocar 2 colunas pequenininhas, sabe? E aí, reduz o número. Então, esse protocolo da EOCA, a gente usa ele desde o começo da EOCA até o final das últimas sessões psicopedagógicas ou neuropsicopedagógicas, sabe? O formulário da EOCA não é para você usar só no momento da IOCA, tá? Porque tem muita parte da linguagem também, da escrita ali. Muitas perguntinhas relacionadas com a linguagem, escrita, matemática. Então, você vai observando e vai pondo xizinho, para depois você ter bastante de informações para você fazer o seu relatório. Bom, pessoal, depois passou a EOCA, aí você vai avaliar a linguagem dessa criança, tá? Então, a leitura silenciosa, certo? A leitura oral, faltou um I aqui, gente.
leitura oral, a compreensão de texto, a escrita espontânea. Então, vão ser testes padronizados, qualitativos, quantitativos, tá? Quantitativos, que tem score para você. Geralmente são os testes da Memnon, tá? Que tem no site da Memnon. Então, tem os testes de compreensão de leitura, tem um teste da parte fonológica, tem um teste da compreensão de texto, que é o TDE-1, né? Quem tem o TDE-1, gente, que o 2 está muito, né? Ainda não deu para comprar, sabe? Mas o TDE-1, ele avalia toda essa parte da compreensão oral, compreensão de texto, a escrita, a matemática, já consegue, tem um score lá, a tabela é meio antiga, mas geralmente, gente, a tabela que está no TDE-1, quando a criança tem alguma dificuldade, nossa, já aconteceu comigo, de eu aplicar o TDE-1 e depois aplicar um outro teste parecido. Vamos supor, no TDE-1 tem aritmética, e depois eu apliquei ainda o teste aritmético da Memnon. Aí bate as informações, entendeu? Aí lá no TDE-1 tem o ditado, certo? Aí, se você for dar algum ditado, realmente a criança tem dificuldade na escrita. Então, é um teste que realmente ele bate você começa a perceber ali a dificuldade da criança, tá? Aí, você tem que ter também testes para avaliar habilidades matemáticas dessa criança, que no caso de aritmética, da Memnon, aí tem o Coruja Mate, tá? Só que o Coruja Pro Mate, ele é quantitativo, ele não é qualitativo, mas dá para avaliar se a criança tem uma possível descalculia. E tem também o TDE-2, tá? Que deve estar bem legal o TDE-2, só que a gente tem que comprar, né? Aquele kit que é R$600, quase 600 e poucos reais, entendeu? Então, ainda não deu para fazer esse investimento no TDE-2, mas futuramente eu quero comprá-los, tá? E são protocolos, tá? Que você vai usando ali para sua clínica. São protocolos, não são muito baratos, tá? Os testes da Memnon, ele custa mais ou menos R$258, R$260 cada teste, tá? Eu fui comprando aos pouquinhos na promoção, Black Friday, aqui no Black Friday cai para R$100, aí dá para você ir comprando, tá? Mas são testes muito valiosos para você usar. Barato não é, né, gente? Mas você tem que ter os livros da Memnon para poder fazer a correção, que lá no livro tem explicando as tabelas, tá? Aí a gente tem que ter teste também para avaliar atenção e funções executivas. Quais são? Torre de Hanoi, Torre de Londres, tá? Esse aqui do Stoop Test também avalia. Esse que eu fiz aqui, ó. Eu imprimi, eu já tenho impresso um, mas eu acabei imprimindo outro. Tá vendo? Esse aqui eu vou colocar lá na minha lojinha, tá, gente? Quem quiser, é o Stoop Test. Tem outros testes também, que avalia a atenção e função executiva, mas a Torre de Hanoi, Torre de Londres, o teste Trilhas e o TAC são os mais usados pelos neuropsicopedagogos, tá, gente? E a gente tem também alguns testes que vão avaliar a memória de aprendizagem dessa criança, tá? Pode ser através de jogos de raciocínio, quebra-cabeça, mas tem também os testes com score padronizados, tá? Que também avalia a parte da memória e aprendizagem. E depois eu vou passar uma listinha de alguns testes que avalia o nome para vocês, tá? Depois tem também a avaliação psicomotora, que aí, no caso, eu estou usando o POP, mas tem vários, tá? Tem vários testes bons de avaliação psicomotora. Aquele livro deixa eu pegar o nome aqui dele aqui, peraí. Às vezes é assim mesmo, gente. A gente tem que... até estou com um teste aqui, vou mostrar para vocês. Anota aí o nome. Manual de Avaliação Motora do Francisco Rosa Neto. Gente, isso é muito bom, tá? Muito bom, tá? E aí, ó, esse livro aqui, ó, é o livro, tá? Que fala dos testes de memória de trabalho. Então, vamos supor que avaliar a memória. O cubo de Corsi, tá? Aí lá na minha loja virtual tem a tabela do cubo de Corsi que tá aqui, para você não ter que ficar tirando xerox, entendeu? Aí, vou mostrar a tabela para vocês. Ó, é essa tabela aqui, tá vendo? Aí, essa tabela que você vai usar para dar o resultado, tá? Aí, eu fiz a tabelinha bem bonitinha assim, aí pode imprimir quantas vezes quiser.
Então, o cubo de Corse, gente, é muito bacana, sabe? Nossa, é muito legal. Assim que eu comprar o meu cubo de Corse estava emprestado, era emprestado, não era meu, né? E aí, assim que eu comprar o meu, aí eu gravo um vídeo explicando como faz a correção do cubo de Corse para vocês, tá bom? Então, o cubo de Corse, aqui nesse livro, no caso, né? Tem o cubo de Corse. É só o cubo de Corse que tem. O livro inteiro, gente. É só o cubo de Corse. Eu achei que tinha outros testes aqui. Deixa eu olhar rapidinho, peraí. Esse livro todo, entendeu? É para avaliar a memória de aprendizagem da criança. É muito legal. Eu gosto de aplicar o cubo Corse. A gente vai aprendendo, né? Aí, gente, o que acontece, né? A gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Porque quanto aos testes de destacar que o profissional de neuropsicopedagogia ou psicopedagogia nunca poderá utilizar testes copiados, ou seja, fotocópias, tá? Então, proibido, é proibido. Então, assim, os testes da Memnon eu acho legal, porque você compra uma vez só, e aí você pode imprimir quantas vezes você quiser, tá? E aí não tem esse problema. Agora, vamos por exemplo, se você for pegar o TDE 2 ou o TDE 1, né? Apesar que o TDE 1, eu não acho mais as folhas de aplicação para vender. Assim, sozinha, eu não achei, vou procurar mais um pouco. Mas o TDE 2, por exemplo, ele tem todas as tabelas numeradas, tal, cada teste. Então, assim, se um médico, se um doutor, né, um especialista pede para ver o teste, ou se chega uma fiscalização na sua clínica, então você tem que ter os testes originais, tá, gente? Tá? O IAR, por exemplo, o IAR você tem que comprar lá na Amazon, é R$ 11 cada IAR, então é um livrinho pequenininho, certo? Então, aí no caso é legal você estar comprando mesmo o IAR, gastar R$ 11, depois você inclui ele no valor da sua avaliação. Aqui tem o livro do IAR, ó, esse livro aqui é o livro da explicação do IAR, tá, gente? Quem quiser comprar, tá? Aí, no caso, tem o livro, né? Da toda a explicação do IAR. E depois, tá? Para criança que não está alfabetizada, o IAR é muito importante, tá? Criança que está em processo. Então, por exemplo, eu avaliei uma criança que está no 5º ano e eu usei o IAR. Não está alfabetizado. Como você vai aplicar testes de 5º ano numa criança que não está alfabetizada? Eu vou apresentar esse teste rapidinho. Essa criança que não está alfabetizada, esse teste também é muito legal, tá? Que é a compreensão da leitura de palavras e frases. Criança que não está alfabetizada. Tá legal? Aí vai ter que comprar os dois, o kit, ó. Tá? Que aqui é o manual. Aqui o vermelhinho pequenininho é o manual. E depois o grande é da WK Editora. O grande é o teste. Então, por exemplo, esse meu aluninho, né? Ele não conseguiu, tá? Olha como que é o teste, que legal. Ele não conseguiu responder nenhuma questão. Só tem que tomar cuidado com o livro, né? Porque esse livro é o teste. Então, tem que tomar muito cuidado para não estragar. Porque aí depois tem a folhinha que vem junto. Você tira a cópia para você colocar os resultados, tá vendo? Só que é teste qualitativo, não quantitativo, porque não tem tabela de score. Mas dá para você ter uma noção, tá? Você vai descrever como que a criança foi. Você vai fazer uma descrição qualitativa. Agora, um dos testes bacanas, gente, é esse aqui, ó, desse livro que eu estou estudando, tá? Então, é também muito legal, porque você não precisa ficar comprando um monte de teste, entendeu? Comprando a folha de aplicação. A folha já vem no livro, já vem separado, você imprime quantas vezes você quiser. E isso aqui avalia tarefas para avaliação neuropsicológica, avaliação da linguagem e funções executivas em crianças, de 6 a 12 anos. O ruim, gente, é que a gente não tem muito teste que avalia crianças de 12 a 18 anos, tá? Então, é a pena, né? Tá faltando no mercado. Então, aqui alguns exemplos de alguns testes, entendeu? Então, por exemplo, o IAR, tá? Para avaliar a criança que não está alfabetizada, o CONFIAS, para avaliar a parte da consciência fonológica,
O PROLEC é muito bom, eu não tenho ainda, tá? Que são provas de avaliação do processo da leitura, só que a criança tem que saber ler letra imprensa, ele é todinho, tá? Letra imprensa. Então, se a criança não souber ler letra imprensa, não tem como fazer o PROLEC, porque ele é todinho imprensa. O PRONCONLE eu tenho, gente, tá? PRONCONLE, ele é para avaliar a compreensão leitora a partir do 3º ano. Então, essa criança a criança tem que ser alfabetizada, né? Se a criança não estiver alfabetizada, agora o que acontece com o PROCONLE, né? Se a criança tiver uma possível dislexia, aí você lê os textos, são textos, tá? Aí você lê o texto para a criança. Por quê? Ela não consegue compreender a leitura, mas se você leu e ela respondeu, então quer dizer que ela compreende o que ela está lendo. Aí você põe uma observação, que você foi o leitor, tá? O APET, ele é muito bom porque ele vai pegar textos, né? Ele vai ter textos nele, tá? Para avaliar crianças do 5º ano até o 3º ano do ensino médio, pelo menos, né? Tá? Ele é um dos testes que avalia crianças com mais idade, tá? O TDE, teste de desempenho escolar. Aí tem o 1, que é antigo, versão antiga. Eu gosto dele, não reclamo. Por enquanto dá para ir usando. E tem o TDE 2, que é o novo que saiu agora. Aí tem o MALEC, material para avaliação de leitura e escrita da criança. A EOCA, né, que eu já falei, as provas piagetianas, testes e provas da Memnon, tá? Que é o TAC, Trilhas, Torre de Hanoi, Torre de Londres. Tem os testes de consciência fonológica, tá? Então, tem muito teste lá, tá? Trilhas. Aí tem os testes psicomotores que tem que ter na avaliação e os desenhos projetivos, no caso, para os psicopedagogos. Quem é neuropsicopedagogo, aí vai pedir para fazer um desenho na hora da sessão lúdica. E você vai conseguir observar essa criança nessa hora. Certo? Então, em qualquer fiscalização, tá? Visitar a clínica deverá encontrar o caderno de resposta original na pasta do paciente, tá? O psicopedagogo, o neuropsicopedagogo só pode utilizar testes não privativos, ou seja, liberados, que não sejam testes restritos a psicólogos, tá legal? Ou fonoaudiólogos, porque assim, às vezes a gente vai lá na BookToy, tá? Eu compro muita coisa na BookToy, né? E às vezes alguns testes lá são restritos para fonoaudiólogos. Então, tem que tomar cuidado, tá? Para você também não comprar teste de fonoaudiólogos. Então, esse site aqui, tá? Para saber a validade dos testes, acesse o site SATEPS, tá? Sistema de Avaliação de Teste Psicológico. Lá vai ter os testes, são livres, porque os psicólogos também usam o TAC, a Torre de Hanoi, a Torre de Londres, o Cubus Corse. Esse aqui é a avaliação de linguagem, o psicólogo usa, tá? Então, tem que ver lá nesse site, na SATEPS, quais são os testes que são liberados para a gente usar, tá bom? Então, os testes podem ser de diferentes tipos. Os padronizados são testes quantitativos com objetivos de medida de classificação. Então, vai dar assim, abaixo da média, na média ou acima da média, tá? Já tem uma tabela score, principalmente os testes da Menon, já tem uma tabelinha lá que você, vamos supor, se a criança tirou 70 a 80 e pouco, é abaixo da média, né? Tá abaixo. Se a criança está entre, eu não lembro de cor, mas 114 a 130 é na média, tá? Então, tem a tabela lá que a gente vai ver que classificação que a criança está. Então, são os padronizados. O não padronizado são testes qualitativos, onde o profissional deve discorrer descritivamente sobre suas observações, entendeu? Então, vamos supor, tem um teste lá, né? Eu tenho teste, por exemplo, o Cubus Corse. O Cubus Corse tem a idade lá que você vai avaliar. Aí, se não vai ter tabela, certo? Então, a tabela não tem para a idade de 17, 18 anos. Aí você pode usar, não tem problema. Mas você vai fazer uma descrição qualitativa de como ele foi no teste. Não tem score, tá bom? Mas dá para saber, viu, gente? Porque conforme você tem experiência, você vai aplicando. Então, vamos supor, quando tem tabela de score, você vai usar a tabela de score. Mas passou da idade, você usou, a criança não foi bem, você consegue fazer uma descrição qualitativa bem legal. Porque você já tem experiência de aplicar para as crianças, entendeu? Que já usa as tabelas. Então, pelo que a criança, como a criança, ou adolescente, ou adulto, né? Depende de como que ele vai na resposta dos testes, você já consegue fazer
uma descrição qualitativa bem bacana, porque você já conhece o teste, tá? E as escalas ecológicas, teste que pontua o paciente em tarefas que simulam situações cotidianas. São testes enviados aos professores e famílias. No caso, o teste para avaliar o TDAH, tá? Tem o teste para avaliar o autismo, são esses tipos de teste, com perguntas, geralmente são com perguntas, tá? Então, normalmente, os testes padronizados, também chamados de normativos, são mais fáceis de trabalhar, pois produzem um score e pontuação padrão, a partir de uma tabela. O profissional consegue identificar se o paciente alcançou uma produtividade baixa, média ou alta na tarefa proposta, foi o que eu falei para vocês. E aí, quando você, vamos supor, né? Eu vou avaliar a criança aqui, no Clube de Corse. Só que você, gente, tem que estudar todo esse livro, tá? Para que serve o teste? No que vai atingir esse teste? Para que eu vou observar esse teste? O livro tem tudo explicadinho. Você lê todo o livro para você entender para que serve o teste. Então, não adianta você aplicar o teste por aplicar e não entender, tá? Ao utilizar instrumentos padronizados, o profissional deve verificar se são para o uso de professores, pedagogos e psicopedagogos ou neuropsicopedagogos, tá bom? O profissional deve registrar em uma tabela os testes que serão aplicados com o paciente. Essa planilha será anexada na pasta do paciente. Aqui eu fiz uma tabela, tá vendo? Então, essa tabela dá até para imprimir, né, depois, tá? E aí no caso, tá? Então, você coloca o nome do paciente, a idade, é importante colocar sempre a idade e os meses, tá, gente? Tá? E a escolaridade do paciente. Na linguagem, quais testes, quais instrumentos que eu usei para avaliar a linguagem? Eu vou escrever ali no quadradinho, certo? Vamos supor, eu usei o teste TDE, eu usei o IAR, eu usei esse aqui, ó, avaliação da linguagem e funções executivas nas crianças. Aí aqui tem o nome, aqui dentro tem o nome dos testes aqui, aí você vai colocar o nome. Aí você vai descrever ali mesmo, você vai colocar essa ficha no prontuário da criança. O que o teste avalia? Você tem que saber qual a faixa etária desse teste. E o tipo do teste, ele é padronizado, ele é normatizado, ele é ecológico, ele é não padronizado. Você põe um xizinho. E aí é uma tabelinha que você usa para você, quando você for fazer seu relatório, vai ficar muito mais fácil para você. Porque na hora que você for avaliar a linguagem da criança, né, e a criança não foi bem naquele teste, você já sabe o que aquele teste avalia. Você põe, né, o nome do teste que ele avalia, tá? Então, é uma tabelinha legal para vocês depois usar, tá? Aí, então, voltando lá, desde a sessão lúdica de aprendizagem, né, que é a primeira sessão do paciente, então a sessão lúdica é porque eu faço a anamnese primeiro, né? Então, depois da anamnese com a mãe, tal, eu não montei a aula da anamnese desse livro, tá? Então, fala da anamnese também. Então, a sessão lúdica é o primeiro momento com o paciente. Primeiros laços de confiança serão afirmados. Deixar a criança livre e se manter como observador de suas interações. Por isso você põe a caixa lúdica lá, né? E você vai ficar observando essa criança. Colocar brinquedos, objetos de variados tipos. Pode ter brinquedo para menino, menina. Alguns exemplos: carrinho, boneca, lápis com ponta quebrada, apontador, chapéu, personagem super-herói, panelinhas, talheres, pratinhos, tá? Agora tem psicopedagogo, neuropsico, né? Que ele deixa a caixa fechada para a criança tentar, para você observar o que ela vai pegar dentro da caixa. Se ela é uma criança hipoassimilativa ou hiperassimilativa, então você vai observar ali já nesse momento também. Agora, se essa caixa está fechada, com os brinquedos dentro, e se ela não tem nenhuma autonomia de abrir, aí você tem que fazer uma intervenção ali, tá? Abrir a caixa, falar, olha, tem vários brinquedos aqui, você pode pegar qual que você quiser, tal, né? E aí tem alguns que já deixam brinquedos expostos, mas aí vai de cada um, tá? De como você quer avaliar, tá? Então, na sessão lúdica, o que você vai avaliar nessa criança? Aí eu fiz uma tabelinha para vocês aqui. Vai avaliar, tá? A colaboração, se ele colabora, aí tem um xizinho aqui, ó, para colocar na tabelinha. A colaboração, a oposição, tá? Se tem oposição a algum brinquedo, tá? Se ele está tendo tensão naquele momento, quais são os gestos que ele está tendo, se ele está inseguro, como que é o tom de voz, você pode ter observações aí nesse quadradinho, né? Se ele está inquieto, como que é a verbalização das palavras dele, verbaliza, não verbaliza,
Como que está a atenção dele em relação ao brinquedo? Ele consegue tirar um brinquedo, montar, desmontar e montar e colocar de novo? Se ele está tendo motivação, tá? E depois, depois a escolha dos brinquedos, né? Verifique se o paciente tem iniciativa na escolha dos brinquedos. Ou você espera a indicação de alguém. Tem uma criança hipoassimilativa, né? Que a hiper vai pegar aqueles brinquedos, vai bagunçar tudo, né? Vai querer ter curiosidade, saber. A plasticidade. Verifique se o paciente se expressa de diferentes maneiras, com diferentes brinquedos, se ele modifica a função dos brinquedos, objetos, adequando a necessidade da expressão. Então, se ele transforma, por exemplo, um brinquedo em aviãozinho, se ele faz alguma modificação. Rigidez. Verifique se o paciente utiliza verbalizações e gestos para expressar seus sentimentos e conflitos. Perseverança. Verifique se o paciente repete uma e outras vezes com o mesmo comportamento. Ou você brinca sempre com o mesmo brinquedo. Pode ser um autista, certo? Você, na observação lúdica, gente, você consegue observar se a criança tem algum espectro do autismo, tá? É muito importante isso. Você tem que estudar um pouco sobre autismo também, né? Emocional. Verifique se o paciente foi tolerante à frustração. Observe a reação diante dos limites apresentados pelo observador. Eu acho legal colocar a família terapêutica dentro da caixa, né? Você consegue ver essa parte do emocional diante da família, né? Criatividade. Verifique se o paciente usa os brinquedos de várias formas e se expressou de maneira criativa e se variou a utilização dos brinquedos. Motricidade. Verifique se o paciente apresenta gestos compatíveis com a expressão, se apresenta ritmo nas brincadeiras, se explora o espaço da sala, dando sequência aos movimentos, demonstrando compreensão da função de cada brinquedo, se possui lateralidade, sequência de movimentos, se há compreensão da função de cada brinquedo. Social. Verifique se o paciente brincou sozinho, se demonstrou iniciativa ou independência e se apresentou afeto pelo observador. Personificação. Verifique se o paciente assume algum papel enquanto brinca, se alterna os papéis ou solicita ao observador que assuma o papel nas brincadeiras. Então, tudo isso tem que estar observando na sessão lúdica, tá, gente? E agora, depois da sessão lúdica, a gente vai começar a falar sobre a avaliação da linguagem, tá? Então, vocês já viram, né? Tem a anamnese, depois tem a sessão lúdica, e aí são os testes depois que a gente vai ver, que vai falar sobre a linguagem. A linguagem é a forma que temos para comunicar nossas ideias e sentimentos. E ela pode ser verbal e não verbal. A função da linguagem depende de estímulos para desenvolver as estruturas cerebrais. E por isso, a importância do estímulo desde recém-nascido. Foi o que eu falei lá no comecinho, lembra? A língua oral é uma base linguística indispensável para que as habilidades de leitura e escrita se estabeleçam, pois a criança de boa fala também irá escrever bem. Lembra que eu falei lá no começo do PowerPoint? Tá? Se a criança falar bem, se houver essa estimulação, ela também vai o quê? Vai escrever bem, tá? A língua oral é uma base linguística indispensável para as habilidades de leitura e escrita e se estabeleça, pois a criança de boa fala também irá falar bem. A língua escrita não acontece espontaneamente. A leitura e a escrita. Não existe aprendizado sem emoção. A emoção gera motivação, tá? E o estímulo é o quê? A empatia. Então, gente, ó, a emoção é muito importante, certo? Então, se a criança não tiver interesse em aprender, não tiver emoção, ela também vai ter difícil, não tiver motivação. E com essa pandemia, parece que tá tão difícil, né? Essa parte. Crianças emocionalmente perturbadas, que apresentam sinais de ansiedade, agressão ou raiva, provavelmente podem apresentar dificuldade no raciocínio. Tá, gente? Por quê? Porque aquela perturbação na criança, essa raiva, essa ansiedade, né? A criança com TDAH, por exemplo, né? Com possível TDAH, ou um possível TOD, né? Transtorno positivo desafiador, ela vai ter muito mais dificuldade de raciocínio. Por isso que elas precisam de medicação, para ter esse controle. Tá? A emoção interfere no processo de assimilação das informações que é aprendida. É preciso motivação para aprender. Então, a linguagem depende do estímulo para desenvolver as estruturas cerebrais. A aprendizagem vem pelos 3 R's.
aqui, tá, gente? A rotina, a repetição e a regularidade. Certo? Então, por que a criança entra lá todos os dias, 1 hora da tarde, e sai 5 horas da escola? Por quê? Porque ela tem que ter uma rotina. Se cada dia ela entrar num horário, é difícil. As crianças também na casa deveriam ter uma rotina de estudos, certo? O meu filho, por exemplo, ele está estudando, né, para ver se passa na medicina, segundo ano de cursinho dele, porque medicina é muito difícil. Então, se ele tiver e ele está estudando tudo online, né, porque ele não quer ir lá no presencial. Então, se ele não tiver uma rotina, que ele, é tudo certinho, sabe? Então, ele levanta às 7 horas da manhã, toma o café, aí estuda até 10 horas, aí depois volta, come uma fruta, come uma aveia lá com leite que ele faz, aí ele come, né, para 15 minutos para comer, aí ele volta, estuda até meio-dia, aí depois fica do meio-dia a 1, dá uma descansada, uma respirada, almoça, faz o almoço e tal, aí 1 hora ele volta a estudar, aí ele estuda até 3 horas, aí quando chega 3 horas, ele dá 4 horas, 4 horas ele para tomar um cafezinho, quando eu estou em casa eu faço café para ele, sabe? Aí fica das 4, 4h30, ele para tomar um café. Aí volta, estuda até 7 horas da noite. 7 horas ele para, tá? Janta, depois ele volta de novo, estuda até 10 horas da noite. Essa é a rotina dele. O ano todo, assim. Até domingo ele estuda, viu, gente? Então se ele quer passar lá no vestibular, né, de medicina, ele tem que ter essa rotina, certo? De estudos, né? E é uma rotina bem, posso dizer como? Bem difícil, né? Tá? Porque é bem cansativa. A pessoa, você ficar um ano todo assim, estudando, sem parar, né? Então, é a repetição também que vai fazer que haja aprendizagem. Por isso que eu gosto muito daquele método não linear, sabe? Então, por quê? Porque o que é essa repetição? Eu falo assim, para vocês entenderem, é assim, ó. Hoje, a criança aprendeu o A, tá? É um conteúdo, tá? É uma analogia aqui. Hoje eu aprendi o A. Amanhã é o A mais o B. Depois da manhã é a A mais B mais C. Depois, na semana que vem, é a A mais B mais C mais D. Você vai sempre voltar a repetir, tá? E vai acrescentar algo novo, né? Quando você perceber que o A está bem assimilado, você já pode tirar o A, ficar lá no B, C, D, acrescentar o E, né? Aí você viu que a criança aprendeu o B lá, o conteúdo B está bem assimilado, aí você já pode ir. Aí quando chegar no final do mês, você volta no final do bimestre, né? Aí o certo era o quê? Voltar, né? Fazer uma revisão com A, B, C, D e tal. Você entende, gente? Por isso que as crianças não estão aprendendo tanto, porque não tem essa repetição, não tem essa revisão de conteúdos. A gente aprende através de repetição, tá? Já está comprovado cientificamente que a criança que todo dia pega, estuda e sempre revê os conteúdos estudados, aquele professor Pierre, né? Pierre, então ele fala muito sobre isso, tá? E regularidade, são os 3 R's, né? Rotina, repetição e regularidade, que é todo dia você estudar um pouco, todo dia você ter uma rotina, todo dia você repetir, todo dia ter uma regularidade, tá? Então, ai, peraí, que tampou aqui o... Então, é o seguinte, continuando aqui, tá? Então, o estímulo é a base da aprendizagem. Por isso, é necessário que o professor trabalhe com a neuroplasticidade na sala de aula, utilizando diversos recursos pedagógicos para a criança aprender. Então, por exemplo, o professor precisa ser criativo, ele precisa fazer diversas brincadeiras ali, lúdicas, envolvendo essa aprendizagem com brincadeiras, para a criança aprender com emoção, com motivação, né? A partir do momento que você tem lá o A, B, C, D, que você ensinou, né? Tá? Os conteúdos. Aí, por que você não faz uma revisão desse conteúdo A com uma brincadeira, certo? Com um joguinho de carta, perguntas e respostas, sei lá, inventar, né? Então, ai, meu Deus do céu, negócio aqui. A língua oral é uma base linguística indispensável
para que as habilidades de leitura e escrita se estabeleçam. Uma criança compreende e interpreta textos se tiver uma boa linguagem receptiva e expressiva. Então, por isso que a importância da criança, desde pequenininho, aprender a falar corretamente. Porque o falar, essa linguagem oral dela, vai repetir depois na interpretação de texto, na compreensão das palavras, da escrita, tá bom? E nós temos a memória de trabalho, tá? A memória de trabalho tem total ligação com a aquisição da linguagem. A memória de trabalho é a responsável por armazenar temporariamente e integrar a informação e os estímulos ambientais e a memória de longo prazo, possibilitando a manipulação das informações, tá? E a memória de trabalho não há o que? Aprendizagem, tá? Dentre as habilidades executivas, destacamos quais, gente? Autorregulação ou controle inibitório, que a criança com TDAH tem muito, né? Essa dificuldade, a criança autista, tá? Então, essa autorregulação e controle inibitório é para executar o próximo. O que eu vou fazer daqui a pouco, né? Qual vai ser minha próxima atividade? Qual vai ser minha próxima conteúdo? O que eu tenho que fazer, né? Então, é para executar o que vem depois, o próximo. A atenção seletiva, para parar para dar atenção a alguma coisa, tá? Memória de trabalho, buscar na memória de longo prazo o conteúdo para usar no agora, tá? Tem a nossa memória de trabalho, que vai buscar lá no córtex pré-frontal, onde tem a memória de longo prazo, para poder usar nesse momento, tá? Planejamento, organização para o trabalho, onde eu faço o quê? Também está relacionado com as funções executivas no córtex pré-frontal, onde acontece o planejamento, onde eu vou organizar tudo que eu tenho que fazer, tá? Por exemplo, né? Eu coloquei meu computador aqui e eu esqueci de colocar o carregador. Então, eu não fiz esse planejamento sabendo que por exemplo, eu falei assim, vou levar o computador, daqui a pouco eu pego o carregador. Olha para você ver, tá? Acabei esquecendo do carregador, aí meu computador desligou. Por quê? Porque eu deixei esse planejamento um buraco, né? Então, por isso que veio a consequência depois, que é o quê? O computador desligar, eu tenho que gerar todo de novo o link do Zoom para mandar para vocês. Então, o planejamento tem que tomar muito cuidado, né? Para a gente, na hora de planejar, não deixar buraco, não deixar frestas, sabe? Porque senão pode dar errado muita coisa na sua vida, se você não tiver planejamento. Aí, o que é a organização para o trabalho? É onde tem o quê? A flexibilidade cognitiva e a capacidade de ser resiliente, tá bom? Então, isso aqui faz parte, tá? Das habilidades das nossas funções executivas. Aonde que está as nossas funções executivas? No córtex pré-frontal, tá? Onde acontece o planejamento, a atenção seletiva, o controle inibitório, a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva, tá tudo relacionado com o nosso córtex pré-frontal. Vocês vão ver depois, tá? A memória de trabalho é a demanda na compreensão, tanto na auditiva, como na leitura, na aprendizagem e no raciocínio lógico, tá? Há fatores que influenciam diretamente na aquisição da leitura escrita. Quais são? Tá? Fatores interpessoais, por isso que lá na EOCA, na caixa lúdica, na anamnese, você já tem que estar vendo essa parte dos fatores interpessoais que pode estar prejudicando a aprendizagem dessa criança. Quais são os fatores interpessoais, né? A capacidade cognitiva, a personalidade, os estilos e estratégias de aprendizagem e a motivação. Essa criança sendo motivada para aprender, tá? Quais estratégias de aprendizagem está sendo realizada com essa criança para que ela venha aprender? Quais são os estilos de aprendizagem? Como que ela aprende? Ela aprende pelo visual? Ela é mais visual? Ela é mais então, qual que é o estilo de aprendizagem dessa criança para ela aprender? É mais auditiva, tá? Como que é a personalidade dessa criança? E essa capacidade cognitiva, ela está conseguindo captar as mensagens, está aprendendo? Que você fala, está tendo compreensão? Tá? Os fatores interpessoais, tá? Ó, fatores que influenciam diretamente na aquisição da leitura e da escrita, tá? Então, quais são os fatores interpessoais, tá? Que é de fora. Como que está a situação de aprendizagem, de ensino de aprendizagem dessa criança?
como essa criança está sendo assistida, tá? Como que é esse professor? Esse professor ele tem empatia? Ele é carismático? Ou é aquele professor bravo, né, rabugento? Então, a criança deixa de aprender, às vezes, por causa da característica de um professor. Quais são os estilos de ensino dessa escola? É tradicional? É socio-interacionista? É construtivista? É montessoriana? E como está a interação desse aluno na escola? Tá? Ele tem amigos? Agora, gente, com essa pandemia está complicado, né? Está complicado de ver a interação das crianças. Tá? E nós temos também os fatores contextuais, que é o contexto educativo e o contexto familiar. Tá? Só que o contexto educativo familiar, nesse tempo de pandemia, está bem complicado e pode ter certeza, gente, pode deixar sequelas por muito, muito tempo nessas crianças. Tá? Nós, psicopedagogos, temos que estar preparado para a demanda que vai vir daqui a alguns tempos. Por quê? Eu creio que quando acabar a pandemia, quando né, todos estiverem vacinados, eu creio que vai ter muita demanda para os psicopedagogos e neuropsicopedagogos, porque vai ter muita criança com dificuldade de aprendizagem, que não foram estimuladas no tempo certo, tá? Desde lá da pré-escola. As crianças da pré-escola, gente, estão assistindo videoaulas das professoras, que muitas mães não querem enviar, tem medo, né? Então, muitas crianças estão assistindo videoaulas. Não é a mesma coisa que estar ali junto com a professora, com os coleguinhas da sala. Essa parte psicomotora das crianças vão ficar muito defasadas, né? Porque na escola vai na tanque de areia, vai no parquinho, brinca com os amigos, pula corda, brinca de bola, né? As professoras propõem brincadeiras para essas crianças. E aí, com as crianças dentro de casa, como que não vai ter bastante neurônios que não vão ser estimulados, né? Então, a aquisição da leitura escrita depende de questões como sistema nervoso central, que eu já falei lá para vocês, tá? Qualquer problema no sistema nervoso central, a criança não vai aprender. Na maturidade neuronal, às vezes uma criança está com 6 aninhos, no primeiro aninho, às vezes não tem maturidade ainda para aprender ali, ser alfabetizada. Às vezes muita coisa ficou para trás ali na pré-escola. E aí é por isso que ela vai ficando para trás no primeiro aninho, no segundo aninho. E foi por quê? Porque foi uma maturidade neuronal não formada ainda. Métodos de alfabetização, tá? E depende de questões como sistema nervoso central também, que eu já coloquei ali, tá? Fala correta. Se a criança falar errado, ela pode um dia vir a escrever errado, tá? Consciência fonológica e saúde física, tá bom? A comunicação pode ser realizada por meio do quê? Da fala correta, da escrita e outros signos. Quando eu falo de outros signos, é quando a criança tem dificuldade, ou é o braille, eu creio que seja, ou a Libras, né? Ou ler uma placa, sabe? É uma imagem, tá? Então, a linguagem depende predominantemente do hemisfério esquerdo do cérebro, tá? Que é responsável pelo processamento de linguagem, que é relacionado com a gramática e o vocabulário e a construção dos fonemas, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha que legal, gente, que bonito aqui, certo? Então, eu adoro neurociência, tá? Eu amo neurociência, estudar essa parte. Então, nós temos o nosso cérebro, que eu falei já lá atrás para vocês, a área de Broca e a área de Wernicke, certo? Aonde tem aqui, ó, a área de Broca se comunica com a área de Wernicke e a área de Wernicke se comunica com a área de Broca, certo? Olha aqui, ó, tá vendo? Aí, a área de Broca é uma região especial situada no córtex pré-frontal, onde tem aqui a bolinha vermelhinha, tá? Posterior lateral e parcialmente na área pré-motora e contém o circuito necessário para a formação da palavra, certo? Então, na área de Broca, onde acontece o quê? A formação da palavra, onde ocorre o planejamento dos padrões motores para a expressão de palavras individuais. Problemas nessa área causam, por exemplo, a afasia de Broca, que é o transtorno neurológico caracterizado pela dificuldade em se expressar verbalmente, tá? Porém, com a compreensão preservada. A criança, o indivíduo, ele não consegue falar, mas ele consegue entender, entendeu? Ele não consegue
quando a criança tem o adulto, né? Essa afasia de Broca quer dizer que sofreu algum acidente que bateu, machucou, né, a área de Broca, e aí o que acontece? Ele não consegue falar, a parte motora da fala dele foi afetada, mas ele entende que casa é casa, que cachorro é cachorro, mas ele não consegue falar mais a palavra casa e cachorro, entendeu? É porque afetou essa área, a área da linguagem, a área da fala, tá? E agora a área de Wernicke, tá? É a área da compreensão da linguagem. Então, a área de Broca, a área da fala, e a área de Wernicke, é a área da compreensão. Especificamente, um processador de sons, de maneira a interpretar esses sons como palavras. Está situado no lobo temporal e intimamente ligado ao córtex auditivo primário. Então, aqui está uma foto onde tem a área de Wernicke. Problemas nessa área pode causar o quê? Afasia de Wernicke, que é um distúrbio da produção da linguagem causado por lesões na área de Wernicke. Pode apresentar anomia, que é a dificuldade de um indivíduo possuir ou recordar palavra adequada para nomear ou descrever objeto, qualidade de situação. Ela não consegue, por exemplo, eu falo assim, pega aquilo ali, pega esse negócio para mim, a pessoa não consegue dar o nome, né, no objeto. Tem essa dificuldade, sabe? Geralmente a criança disléxica tem esse problema. A anomia pode ser identificada facilmente com a aplicação de um teste de nomeação de objetos. Um bom teste é o teste infantil de nomeação, que é o que tem lá no site da Memnon, tá? Que é o teste infantil de nomeação. Olha só, que vai de 3 a 14 anos, onde a criança deve nomear cada objeto que é apresentado pelo aplicador. Nesse aqui também tem, viu, gente? Nesse aqui... não sei se é esse aqui, que eu acho que eu tenho um outro também que eu apliquei no menininho. Mas acho que não é esse, não. Acho que foi um outro. Deixa eu ver esse aqui. Foi o outro. Tem um outro teste que eu apliquei, que não está aqui agora, que a criança tem também nomear os objetos. Depois eu vejo qual que é. Então, eu já falei para vocês dos lóbulos, né? Da importância dos lóbulos, tá? Então, a aprendizagem é tão importante que envolve todos os lóbulos cerebrais, tanto o frontal, como o temporal, o occipital e o parietal. Então, aqui de novo um resuminho, tá? Que eu já falei para vocês que cada lóbulo, tá? O que cada lóbulo do cérebro faz, né? Então, o frontal, onde tem o planejamento dos movimentos, tá? Onde define as estratégias, a comunicação começa com a atitude, o discurso, tá? Então, onde tem o lobo frontal. O parietal, onde está roxinho, aonde ele sente o ambiente, tá? Onde acontece a estimulação, a parte sensorial da criança, a percepção, tá? Onde acontece o reconhecimento dos espaços, o hospital, tá? Sabe que legal essa figura aqui? Que eu achei legal que é assim, gente, ó, o frontal, pense, né? Planeje seus movimentos. O temporal, ouça com atenção as pessoas. O parietal, sinta o ambiente. O hospital, veja as oportunidades, tá? O temporal, já falei, né? Então, eu achei legal que, assim, ele falou de cada um, né? Dando uma ordem aqui. O frontal, pense. Temporal, ouça. Parietal, sinta. O hospital, veja. Olha que legal, né? Achei bem legal isso. Então, no lobo frontal, onde acontece a fluência verbal, o brincar, a regulação do comportamento pela fala, julgamentos verbais, detecção de erros de consciência social, executiva, praxia e escrita e motora. O temporal, reconhecimento verbal, memória verbal auditiva, memória não verbal, e vocabulário e padrões de ritmo, que é onde fica a área de Wernicke, tá? E o hospital, parietal hospital, onde está o cálculo, a leitura, a escrita, a síntese e percepção de forma, aquisições de associativas, discriminação e reconhecimento de objetos e figuras, percepção de espaço e mundo, tá? Exemplo, o indivíduo desenha um triângulo, nesse momento o hospital vê o contorno e o parietal vê o volume. Olha que legal, tá? Então, a área de Wernicke interpreta, compreende, e a área de Broca também, ela vai interpretar e compreender. As duas áreas, ela trabalha com a interpretação e a compreensão.
tá? A origem dos problemas de linguagem se dá por diversos... Agora, no caso aqui, gente... Peraí. Então, aí a aula de hoje foi até, né, essa parte da compreensão, eu já falei aqui no livro, tá? Deixa eu ver aqui, página que eu parei. Vocês estão aí comigo? Eu vou parar de gravar agora, então, tá? Para vocês abrirem a câmera, tá bom? Então, aí depois eu vou continuar essa aula na sexta.